Meus amados irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com essa igreja, hoje e sempre. Amém. Para mim, tenho como honra de poder estar aqui nesta igreja mais uma vez, para juntamente com a igreja sermos edificados. Também a alegria hoje de poder batizar meu 7º neto. E isso porque dia 12 de junho já está dentro dos planos de Deus e também do casal Júnior e Fernanda, nascer mais 2 gêmeos, um menino e uma menina. Então serão 8 meninos e uma menina. Essa menina, com certeza, vai ser paparicada, com certeza. Então, meus irmãos, obrigado, pastor Luiz, por essa oportunidade que é maravilhosa, realmente, ela é realmente muito gratificante por estar aqui. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias neste momento. Dentre as pessoas que eu quero destacar aqui, tive a maior alegria de, quando estava chegando, o professor Tadeu. Para mim é uma grande alegria poder vê-lo aqui na casa do Senhor, também servindo ao nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente o nosso irmão, professor Tadeu. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora eu quero que a igreja leia comigo também este texto, juntos. Por isso, vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Feche seus olhos, meus queridos, e peça a Deus que o Santo Espírito de Deus te faça entender também a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, ela é digna de toda aceitação. Nós sabemos que todas as coisas convergem para ela. Então, Deus, nessa noite, queremos ouvir também o Senhor. Abençoe a Tua igreja, ó Deus, para que ela possa realmente desejar, dispor seu coração para não somente ouvir, mas, ó Deus, para também colocá-lo em prática. E assim, ó Deus, o Senhor nos chamará de prudentes, porque não só apenas ouvimos, mas também praticamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, algo extraordinário na vida da igreja do Senhor Jesus, que foi a Reforma Protestante. E nós sabemos que o objetivo principal da reforma foi trazer a igreja de volta às Escrituras e ao Evangelho pregado pelos apóstolos. Nós somos herdeiros dessa herança, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Reformada, ela está firmada em 5 pilares, que é somente as Escrituras, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Sobre o pilar, somente Cristo,
há somente um mediador entre Deus e os homens. Também, somente a graça de Deus é a única fonte ou causa eficiente da salvação. Somente a fé. A fé é o único meio pelo qual podemos ser justificados por Deus. E somente a glória. Somente Deus é digno de ser adorado e tudo deve ser feito para a sua honra e para a sua glória. Qual é o fim principal do homem? Glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Meus amados, nesta noite então, quero falar sobre alcançados pela graça. Alcançados pela graça. Meus amados, o homem que é alcançado pela graça, ele experimenta uma genuína salvação. O homem que é alcançado pela graça, ele experimenta uma verdadeira conversão. Este homem agora não mais busca a salvação pelas obras ou outros mediadores, mas agora ele diz: eu sou agora alcançado pela graça, eu sou salvo em Cristo Jesus. Se você perceber aí no versículo 13, ele começa assim: por isso. Por isso. Esta expressão estabelece uma comunicação com versos anteriores, na qual Pedro, ele narra algumas coisas para nós. Então vamos acompanhar aqui o que essa expressão quer nos ensinar. No versículo 9, ele fala que, versículo 9, ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então essa expressão nos leva a entender que Pedro está dizendo que ele fala de uma fé que objetiva a salvação da alma. A fé é um dom de Deus. O justo viverá pela fé. Também Pedro nos leva a dizer que esta fé, que é consequência de uma graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. E essa graça é apontada pelos profetas e destinada a nós por meio de Jesus. Observe só o que diz versículo 10 e 11. Verso 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E verso 11, ele diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro continua falando ainda que essa graça que é favor imerecido, essa graça que alcançou o homem, essa graça se concretiza pela regeneração promovida pelo Pai em Cristo Jesus. Versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa graça que nos levou e foi concretizada pela regeneração. O pastor Jonas leu aqui em Efésios 2:1,
que Ele nos deu vida, estando, pode dizer comigo, estando nós mortos nos delitos e pecados. A doutrina da regeneração diz que Deus comunica vida a quem está morto. Interessante que sem Cristo nós não tínhamos esperança. Que sem Cristo nós vivíamos sem Deus neste mundo e não fazíamos parte da família de Deus. E Pedro continua falando ainda sobre essa conexão desse por isso, a qual assegura uma herança eterna nos céus. Meus irmãos, já pensaram nisso? Uma herança incorruptível, sem mácula, sem defeito. Às vezes as pessoas, os homens, as famílias, se guerreiam por uma herança corruptível, uma herança que se acaba. Mas aqui, Pedro está dizendo para nós de uma herança nos céus. Verso 4, me acompanhe por favor. Ele diz: para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança sem ser imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que outros? Aqueles que foram alcançados pela graça. E eu te pergunto nessa noite: você tem certeza que você já foi alcançado pela essa graça maravilhosa? Você já sente no coração que você é um regenerado? Tem convicção de que se você partir hoje para a eternidade, você verá Jesus face a face? Essa é a graça pela qual o homem é salvo. Tirá-lo do pecado, do mundo, das trevas, para a sua maravilhosa luz. E Pedro continua falando ainda que essa graça é uma provisão de poder na terra para enfrentarmos com vitória todas as provações. Verso 5 e versículo 8. Verso 5 e verso 8. Diz assim, 5 e 8. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora ele diz uma coisa interessante para nós, meus queridos: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais, complete por favor, contristados por várias, não é uma, e nem duas, e nem três, mas por várias provações. E somente aquele que é alcançado pela graça, que tem a esperança da vida eterna, que tem a esperança da herança, ele suporta as provações por amor a Cristo. E Tiago nos diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como que você reage nas provações? Como que você reage nas lutas? Como você reage quando você recebe a notícia de que você tem uma enfermidade terminal? Ou que você recebe a notícia de um ente querido que partiu para a eternidade? Ou recebe a notícia que seu salário foi cortado pela metade? Como que você? Nós cantamos aqui: Deus é bom em todo tempo, Ele é fiel. Meus queridos, alcançados pela graça, o homem tem uma experiência verdadeira, genuína da salvação. Genuína, verdadeira. E aqui que entra a perseverança dos santos. Ele sabe que mesmo com as lutas e provações, que ele não perderá
a sua salvação em Cristo Jesus. É o que Paulo diz: quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem a fome, nem a tribulação, nem as provações, nem a altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, meus queridos? Que satisfação, que alegria podemos dizer isto. Lamentavelmente, nós sabemos que neste mundo vil e pecador, existem várias correntes espiritualistas. Dentre elas, nós temos o espiritismo, nós temos o messianismo, nós temos o candomblé, nós temos a meditação transcendental, tem as iogas e assim por diante. E essas correntes espiritualistas, todas elas oferecem curas para males da mente e do corpo, mas não para a alma. Mas a grande questão é: qual a solução para o maior desafio de toda a existência humana? Qual é a grande pergunta da humanidade? Onde irei passar minha eternidade? Essas correntes não têm uma resposta para isso. Vão dizer que você tem que se reencarnar, vão dizer que você tem que fazer alguns despachos, vão dizer que você tem que crer em outras coisas. Mas a grande resposta está onde? Efésios 2, 8 e 9. Vamos dizer juntos, de cor? Mas, é isso mesmo? Efésios 2, 8 e 9? O que diz lá? Juntos? Mas, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso não vem é dom. Por quê? Para que ninguém diga, eu fiz para merecer minha salvação. Ninguém merece salvação. Todo mérito é de Jesus Cristo. Então, meus queridos, esperar nessa graça maravilhosa, essa graça bendita, é desistir de confiar em nossos méritos, para confiar nos méritos de Jesus. Reconhecendo que a salvação não pode ser conquistada pelas obras, mas apenas recebida como um presente através da fé. O homem alcançado pela graça, ele experimenta, primeiramente, uma salvação genuína e verdadeira. Você consegue lembrar da primeira pergunta? O homem alcançado pela graça, primeiro, ele experimenta o quê? Uma genuína e verdadeira conversão. Mas, em segundo lugar, Pedro também nos chama a atenção que o homem alcançado pela graça, ele tem uma experiência de uma nova mentalidade. Tem uma experiência de uma nova mentalidade. Veja só aí, no versículo 13, a parte continuando. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingindo o vosso entendimento. Talvez essa definição em português fique um pouco difícil, mas quando você volta para os costumes orientais, nós vamos entender que esse cingir é quando os homens e as mulheres orientais que usam roupas longas, então, para trabalhar e não serem atrapalhadas para andar, o que elas faziam? Levantavam até uma certa altura e prendiam no cinto. Então, na verdade, essa questão de cingir é o cinto que é colocado sobre a roupa, e depois
a roupa é levantada até uma certa altura e prendida entre o cinto, para que elas tivessem condições de andar sem serem atrapalhadas. E o que quer dizer isso para nós? O que diz Hebreus? Desembaraçando-vos de todo peso que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Meus queridos, o que Pedro está dizendo para nós aqui, que uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, uma vez que nós, depois dessa graça que nos alcançou, nós começamos o processo de santificação, agora nós precisamos buscar meios para que nada nos atrapalhem nesta busca da santificação. Então, cingido, e Paulo fala, cingindo-vos com a verdade. Entendimento. É quando nós então agora vamos buscar o entendimento que não vai nos atrapalhar, servir esse Deus pelo qual fomos salvos, regenerados, transformados para essa vida com Deus. E Paulo fala o seguinte, em Efésios 4:8: tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é louvável, se alguma virtude há, isto ocupe o vosso pensamento, cingindo-vos do entendimento. Esse entendimento que nos leva agora a buscar o Senhor, para que nós não sejamos atrapalhados nessa caminhada e embaraçados para servir o Senhor. Meus queridos, o homem, antes de conhecer a graça, infelizmente, ouça bem o que eu vou dizer para vocês. O homem, antes de conhecer a graça, ele é influenciado por uma ideia humanista. Felizmente, hoje, em igrejas que pregam um outro evangelho, a pregação é totalmente humanista, exaltando o homem e não a Deus. E qual é a consequência desta influência sobre a humanidade do humanismo? Essa ideia humanista valoriza e supervaloriza quem? O homem. Já ouviram essa frase? Você não é cauda, você é cabeça. Você é bom, você vai ao sucesso da sua vida, confie. Esta é uma ideia totalmente humanista. Essa ideia humanista, ela vai priorizando os valores como autossuficiência. Os homens dizem, eu tenho a força. Essa ideia humanista leva a pessoa ao individualismo. Eu faço o que eu gosto e não tenho que dar satisfação a ninguém. Será que não? O que Paulo fala? Que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Também essa ideia humanista leva as pessoas ao ativismo. E dizem, eu vou conquistar os meus sonhos. E esquece o que Deus diz. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Tem pessoas que só sonham. Só sonham. Mas nunca fazem planos de como melhor servir a Deus. Jovens sonham muitas vezes
em passar numa boa faculdade, em tornar-se um célebre profissional, ter um bom dinheiro para depois viajar por esse mundo afora. Sonhos individualistas. Esta é a ideia humanista, que o prazer, o hedonismo é que precisa ser buscado, não importa como. Mas o Senhor tem nos dito que devemos ocupar nosso coração com as coisas de Deus. Gosto muito de uma frase do Reverendo Hernandes, que ele fala o seguinte, que nós precisamos ter os pés na terra, mas os nossos olhos aonde? Nos céus. Cuidado com as ideias humanistas. Cuidado com as ideias que querem dizer que você é bom, que você é o melhor. Mas que nós aprendamos, como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Aqueles que se humilham vão ser exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Conhece um homem que pastou literalmente? Que dizia que nem mesmo Deus podia tirar o reino dele. Nabucodonosor. Cuidado então com as ideias humanistas. Mas o homem que é alcançado pela graça não somente tem uma experiência verdadeira da conversão, mas também ele tem uma experiência de uma nova mentalidade. A sua mente agora é de Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, o homem alcançado pela graça de Deus, ele agora vive em um equilíbrio. Vejamos aí a parte C do versículo 13. Vamos ler novamente. Verso 13. Por isso, todos juntos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Até aqui. O homem alcançado pela graça é aquele que agora vive em um novo equilíbrio. Sede sóbrios indica, no sentido literal, manter um controle do corpo, não se deixando levar pelos caminhos do alcoolismo. Você já viu algum bêbado sóbrio? Já viu? Razão porque Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele é sóbrio. E aqui, meus queridos, no sentido mais amplo, aqui usado por Pedro, é também uma pessoa espiritualmente controlada, comedida, equilibrada. E qual é o novo equilíbrio que a graça nos convoca? Qual é o equilíbrio que Deus está nos chamando quando de fato afirmamos que fomos alcançados pela graça? Que equilíbrio é esse? Que novo equilíbrio? Aqui eu quero responder para os irmãos da seguinte forma: há um chamamento para a graça da santificação. O que é santificação? O que é santificação? É o momento, é o tempo, é o início de uma vida separada das coisas do mundo. Aqui Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Segui a paz e sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é o novo equilíbrio. Vida santa, separada do mundo. E Paulo e João diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A graça nos leva para a salvação, onde ficamos livres da condenação do pecado, mas também nos leva para a santificação, a vencer o poder do pecado. Portanto, sobriedade significa um equilíbrio permanente entre salvação
e perfeição. E Paulo fala que mesmo que não tenha alcançado a perfeição, ele continua buscando, deixando as coisas que para trás ficam, ele prossegue para o alvo. Caminho da graça, aqui eu quero que os irmãos ouçam com atenção. Caminho da graça não é um caminho de irresponsabilidade cristã. Caminho da graça não é um caminho do comodismo. Caminho da graça não é um caminho da indiferença. Caminho da graça não é um caminho de frieza. Caminho da graça não é um caminho de distanciamento. Caminho da graça não é um caminho de insensibilidade. Caminho da graça não é um caminho de pecado. Pelo contrário, é um caminho que nos leva permanentemente a sermos parecidos com quem? Com Deus. Nós somos eleitos e chamados com propósito para parecermos com Jesus. Você parece com Jesus? Você parece que você é muito bonito. Você parece com Jesus? Lembro do momento que o pastor Luiz Ricardo e o pastor Luciano ainda estavam trabalhando aqui em Rondônia, e numa viagem de Vilhena até Cuiabá, naquele tempo que não tinha estrada, não tinha asfalto, era barro, muito barro, e o pastor Ricardo conta que em determinado lugar o ônibus atolou e as pessoas desceram do ônibus, alguns começaram a ajudar aquele ônibus para sair, alguns xingando, outros reclamando, murmurando, e o pastor Luciano, mesmo com dificuldade ali, cavando, para tentar tirar aquele ônibus daquele atoleiro, e alguém chegou e disse para o pastor Ricardo, quem é aquele barbudo ali? Quem é aquele barbudo ali? O pastor Ricardo diz, aquele barbudo ali é o pastor Luciano. Aquele homem disse, sabe por que eu pergunto? Porque ele parece com Jesus. Quem de fato foi alcançado pela graça de Deus, parece com Jesus. Você parece com Jesus? O seu viver realmente condiz com o que você afirma que você parece com Jesus? Assim brilhe a vossa luz diante de quem? Os homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. O que disse Pedro quando estava indo e após a cura daquele coxo que estava no templo da Porta Formosa? O que disse Pedro para aquele homem? Olhai para nós. Olhai para nós. Meus queridos, para encerrar, o homem, quando alcançado pela graça, primeiramente, ele experimenta a verdadeira conversão. Ele não está convencido, mas está convertido. Mas também o homem que é alcançado pela graça, ele agora tem um novo entendimento. E terceiro, o homem alcançado pela graça é um homem que tem um novo equilíbrio. Agora ele é verdadeiramente servo do Senhor. Ele quer imitar Jesus. Ele não quer ter uma vida dupla. Ele quer ser cristão verdadeiro. Ele não quer viver uma coisa na igreja e outra fora da igreja. Ele tem um novo entendimento. Finalmente, o homem alcançado pela graça, ele tem uma nova confiança.
tem uma nova confiança. Vamos ler o restante do versículo. Vamos ler todo o versículo. Ele tem uma nova confiança. Vamos repetir o verso todo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E agora, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O homem alcançado pela graça, ele tem uma nova confiança. A graça implica numa confiança plena. Ele fala, esperai inteiramente na graça. Inteiramente na graça. E não somente parcialmente, mas totalmente. E aqui, meus queridos, o que Pedro fala é o seguinte: não podemos confiar em nós mesmos. Confiar nas nossas habilidades, confiar nas nossas conquistas, confiar nos nossos acertos, ou confiar no que nós temos, no emprego, no salário, nos bens. Não se estribe os vossos pés naquilo que realmente não te dá esperança. Não tenha esta confiança também nas pessoas, no status, no poder, na inteligência. Não tenha essa confiança na religião, tradição, ritos. Não podemos confiar nas circunstâncias. A tragédia é vizinha da tranquilidade. Só podemos então e devemos confiar na graça. Então a graça implica numa confiança plena. E segundo, a graça implica numa confiança plena, contínua em Cristo. Ele fala, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, tudo que nós precisamos, até o final de nossas vidas, está tão somente em Jesus. E se torna o nosso dia a dia, o andar na sua presença. O que diz João 14, versículo 6? Jesus disse, eu sou. O que mais? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem um Pai se não for por mim. Ele diz, eu sou. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou o pão. Eu sou a água. Eu sou a ressurreição. Eu sou aquele que te cura, aquele que te salva. Eu sou o que eu sou, ele diz. Meus amados, concluindo, para nós recordarmos, o homem alcançado pela graça, primeiramente, ele experimenta uma verdadeira salvação. A pergunta que nós sempre fazíamos no nosso evangelismo explosivo: se você chegasse diante de Deus, Deus te perguntasse, por que deveria eu deixar entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Ah, Senhor, porque eu fui bom aqui na terra. Eu fiz muitas coisas boas para as pessoas. Se você disser isso, você vai ouvir a palavra dura: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas a certeza, se você disser, eu estou aqui por causa inteiramente por causa da graça de Deus. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.